Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um tema de reflexões de espiritualidade. Não te desfaças do teu companheiro. Vixe, hoje vai ser aquela. Não te desfaças do teu companheiro. Todo mundo pensando, puxa, o que eu fiz, né? O que eu fiz para ele, o que eu fiz para ela, e já começa na cabeça a funcionar o tema. Já começa a funcionar o tema na cabeça. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Reflexões. E hoje é o nosso penúltimo tema de cirurgia moral. Depois, no finalzinho, tem um recadinho para vocês, e aí vocês me ajudam a pensar depois deste nosso encontro de hoje. Não te desfaças do teu companheiro. Quem mora com você, anda ou trabalha com você, faz parte dessa jornada sua. São os teus companheiros. Você tem o companheiro dentro de casa, os companheiros dentro de casa, tua família, tua esposa, teu esposo, teus filhos, teus cães, gatos, né? Os animais. Tem gente que tem iguana, tem gente que tem tartaruga, né? Pato, cisne, papagaio. Não te desfaças do teu companheiro. Quem mora, anda e trabalha contigo é peça importante em tua vida. E aí, nós vamos falar um pouquinho para frente, tem o estágio em que cada um se encontra, que a gente tem, cada um de nós cada um tem que analisar sobre isso, pensar sobre isso. Eu não posso exigir do meu cão um entendimento superior de um ser humano. Então, eu tenho de respeitá-lo, tenho que pensar nele, nas suas necessidades, naquilo que ele realmente precisa, né? Da comida, da água, do banho, da vacina, de tudo isso. Respeitar os seus impulsos, muitas vezes, analisar esses impulsos. Então não, é muito trabalho, é bastante trabalhoso e exige de você uma dedicação. E se você se dedica ao teu animal de uma forma superlativa, deve se dedicar aos seus familiares, amigos, aos parentes, às pessoas que caminham contigo nessa jornada. Peças importantes da nossa vida. São importantes para a nossa evolução, são importantes para o nosso engrandecimento, para a nossa superação dos males do dia a dia, das nossas inferioridades. Esses fios aqui aparecendo. Então, peças importantes na nossa vida. Pense bem nisso. Entendimento espiritual, mas como? Como que eu posso ter entendimento espiritual, né? Muito bem. Esse entendimento faz parte da vida de todos. A manutenção do mútuo entendimento espiritual. Por quê? Porque isso que gera harmonia, isso que traz equilíbrio nas relações, isso, de certa forma, que faz com que não haja conflito, não haja aqueles rompimentos terríveis que muitas vezes acontecem na vida das pessoas. Então, a manutenção do mútuo entendimento espiritual. Ah, mas poxa vida, ela
ela é uma pessoa que estuda muito e tem muito assim, muita visão das coisas. Eu não estudo tanto e, de certa forma, sou um pouco mais relegado, né? A materialidade ou coisa que equivale. Mas eu tenho de fazer esse acompanhamento. Eu tenho de fazer esse acompanhamento. Eu tenho que perdoar as distrações do respeito, olha aí, dessas pessoas para com você. Perdoar as distrações do respeito delas para contigo. Não revidar. Não revide. Pondera sempre. Sempre ofereça o perdão antes de qualquer reação. Sempre ofereça o perdão antes de qualquer reação. Isso já limita, diminui em muito qualquer tipo de conflito mais aguçado. Perdão às ofensas. Perdoa sempre. Perdoa sempre. As ofensas do cônjuge, dos filhos. Perdoa sempre. E a gente perdoa mesmo. A gente perdoa. Fica pé da vida na hora, mas perdoa de uma forma. A gente acaba esquecendo e as coisas passam. E nós devemos fazer o mesmo com os outros, com as outras pessoas. Porque elas fazem parte da nossa caminhada, fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte da nossa vida, nos ajudam muitas vezes, sem que nós realmente, sem que a gente sabe ou saiba. Então faça o mesmo com os outros, com todos aqueles que te cercam, te ajudam a viver as lutas do dia a dia. Com aqueles que anonimamente, muitas vezes, te apoiam as ideias e te defendem publicamente sem você saber. E às vezes a gente comete uma gafe terrível com essas pessoas que nos surpreendem muitas vezes. Perdoa sempre. Não te desfaças de ninguém. Porque nós não sabemos o que essas pessoas fazem por nós. Perdão sem distinção. Até coloquei uma revistinha nova aí, que eu acho que pouca gente conhece. Foi lançado agora. A Maré. Aquelas figurinhas. Né? Não é do meu tempo isso, mas do tempo de muita gente. Perdão sem distinção, gente. Amor na feição do equilíbrio emocional. Então devemos amar sempre, 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 perdoar sempre, na feição do equilíbrio emocional. Devemos praticar e nos valer da terapia nos distúrbios das irritações morais. E isso faz parte do nosso aprendizado, do nosso estudo cada vez mais profundo das coisas humanas e das coisas espirituais. Perdoar sempre as amizades por simples contrariedade. Muitas vezes a gente não... Mas não dá mole de jeito nenhum, não deixa passar. Porque aquela pessoa falou isso, falou aquilo e tal, e eu não perdoo de jeito nenhum. Porque ela pôs uma colher no lugar errado, porque ela pôs o cigarro não sei aonde, porque ela jogou fora uma folha, porque por contrariedades, por coisinhas pequenas,
às vezes a gente comete desatinos. E ora por todos que ofendem e caluniam, pois dormem ainda essas pessoas na ignorância das leis. Mas nós já sabemos, nós já conhecemos as leis, nós estamos estudando juntos aqui, nós estamos falando todos os domingos, nós estamos falando há mais de um ano sobre isso. Nós já sabemos. Perdão sempre. As ofensas e as calúnias, porque essas pessoas que cometem isso ainda dormem na ignorância das leis. E é isso que eu falei sobre o estágio. Elas se encontram ainda nesse estágio de evolução. Não invalides os direitos dos outros. As suas tentativas no aprendizado, essas pessoas merecem e precisam aprender sempre, aguardando deles o despertar da luz. Todos têm, indistintamente, ninguém tem mais do que ninguém, todos têm. Uns despertam mais cedo, outros despertam um pouco mais tarde, mas sempre leva o tempo de Kairos. Tem o tempo de Cronos e tem o tempo de Kairos. O tempo de Cronos é aquele que a gente segue todo dia, a cronologia dos dias nossos. É o tempo humano. O tempo de Kairos é o tempo de Deus. Ele conhece todos os tempos. Essa é uma medida universal. E o conhecimento dele sendo profundo de cada alma, de cada espírito, ele sabe o tempo que leva cada um para despertar. Você também teve esse tempo, o tempo de despertamento, para chegar até aqui. Eu tive. Né? Tivemos esses tempos, já fomos muita coisa errada. E agora a gente está tentando se reerguer, tentando realmente melhorar a nossa conduta, exercitando o nosso dever como espíritos encarnados nessas andanças todas que temos pelo mundo. Então, respeitar o tempo de cada um, o tempo de Kairos, o tempo de Deus em cada um. Existe uma escala progressiva até para o amor. Ah, mas o amor existe? Ele existe em toda parte. Existe uma escala progressiva. Vê e compara você mesmo. Compara o homem das cavernas e a vida de um santo. E as manifestações de amor de um e do outro. Como acontecem? Os estados evolutivos de cada um. E isso é relevante na vida da gente porque é essa vida. É isso que nós estamos fazendo aqui. Não adianta, voltando às analogias da vida, não adianta queremos comparar uma criança, um adulto, para fazer uma operação de raiz quadrada. Mas muitas vezes tem crianças, né, prodígios, as índigo, que fazem contas desde os 4, 3 anos, melhor do que muito adulto aí. Mas, guardando a proporção da vida, a cada um de acordo com o estágio que esteja, no estado que está operando hoje. Essa criança, como meus filhos, como seus filhos, foram crianças e nos respeitaram, sempre achavam que a lei maior vinha do pai e da mãe. Hoje são adultos. Os meus filhos são médicos, os dois. Atuam de uma forma profunda, principalmente nesse período agora que nós estamos passando. E são donos de si. Aprendo muita coisa com eles.
respeito, admiro. Muitas vezes temos de perdoar algumas coisas, como eles também têm de nos perdoar, só que não é a mesma relação que nós tínhamos quando ele era pequenininho. Eles atingiram o estágio hoje adulto. Eles estão no estágio em que a sua sobriedade, seu pensamento, a sua análise é própria, não sem nenhuma dependência dos pais. Isso é manifesto, isso é maravilhoso. É a manifestação de cada um, é o estado evolutivo de cada um. E é o respeito em cada estágio desse, de nós para eles, de eles para nós. E é assim em relação aos nossos amigos, aqueles que nos acompanham. Muitas vezes tem gente que é suprema na nossa relação, no nosso grupo de relacionamento, são verdadeiras autoridades em alguns assuntos e que nós ficamos pequenininhos diante deles. Diante de meus filhos hoje, falar sobre medicina, sobre conduta médica, sobre remédios, sobre qualquer coisa, eu sou um aprendizinho, pequenininho. E sou pai deles. Eu não posso ter ascensão nenhuma em virtude de ser pai dele. Do Caio, do Adriano, não tenho nenhuma, nada. Eu simplesmente sou, no tocante à medicina, sou um aprendiz pequenininho, um observador, um ouvinte. E eles falam com bastante propriedade e eloquência sobre o que eles conhecem, o que eles fazem, o que eles praticam. Essa vida nossa, é assim que deve ser a nossa vida, respeitando o estágio de cada um, respeitando o conhecimento de cada um, respeitando as aptidões de cada um. O que gosta, o que não gosta, o que faz, o que deixa de fazer. E é assim que a gente consegue o equilíbrio real. Porque ainda o homem continua alimentando o seu amor próprio como sendo um dever. E não é um dever. Alimenta o amor de família como sendo um compromisso inadiável. Deixa, dessa forma, surgir o egoísmo e o orgulho. A falsa aparência daquilo que acontece entre as pessoas. Para o santo, para o espírito mais evoluído, para espíritos como Chico Xavier, Madre Teresa, Mahatma Gandhi, sem falar, logicamente, em Jesus, que é o grande diretor do planeta, Emmanuel e tantos outros, o amor é universal. Funciona como braços da luz solar. Acolhe a todos com o mesmo calor. Imaginem vocês, se um desses espíritos mais adiantados, só imagine, porque não é verdade, não é mais, não pertence mais a eles. Mas se eles desprezassem, se eles realmente desfizessem dos seus companheiros, porque são superiores, são muito superiores, superlativamente superiores. Imagine se acontecesse isso, o que seria de nós? Estaríamos relegados à lama, ao lodo, sem conseguir sair disso. Eles acolhem a todos com aquele calor imanente deles. Funciona como se fosse a água, saciando a sede de todos. A água não pergunta quem é você. Quem é você para me beber, para me usar, para me levar para qualquer lado, para qualquer canto, para lavar, para fazer? A água sacia a sede de todos indistintamente.
a terra, ela aceita ser pisada pelo animal e pelo anjo, e não pergunta quem é. Assim devemos refletir as nossas vidas. Não devemos perguntar a quem, e sim fazer o que nós realmente estivemos prontos para fazer. Tivemos condição de fazer. Tivemos realmente aptidão e vontade para fazer. Cada perdão que a tua conduta fizer figurar em tua vida é um raio de luz. É um raio de luz que acendes em favor da harmonia universal. E essa caridade te servirá nos caminhos que haverá de percorrer. Mais uma citação de Cirurgia Moral, de João Nunes Maia, pelo espírito de Lancelin. Aproveita então, meu amigo, minha amiga. Aproveita. Quem destrói amizades está desligando fios divinos que conduzem vida para o seu próprio coração. Fios dourados, fios divinos que estão ligados entre nós e a espiritualidade. Também de cirurgia moral. Muito bem. Próximo tema, que é o último tema de cirurgia moral, é contaminação, vai ser o último tema. Em seguida, nós temos uma dupla aqui maravilhosa, o Evangelho segundo o Espiritismo, e esse livro aqui, que eu acho espetacular, estou estudando ele, estamos estudando ele, Os 4 Compromissos, é um livro da filosofia tolteca, um guia prático para a liberdade pessoal. Muito bacana, muito interessante. Então, daqui a 2 semanas a gente começa com esses 2 fabulosos aqui, ok? Muito bom tê-los aqui. Muito bom esse domingo, felicidade para as mães, felicidade para todos os presentes, os filhos. E para encerrar, um trechinho de Meimei que diz assim: toque de amor. Deixa que a fé em Deus te ilumine a visão para que te reconheças no lugar de servir. Indubitavelmente perceberás a série dos desafios que te rodeiam. O lar talvez difícil, entes amados na desvinculação violenta, incompreensões à mostra, ocorrências que se vestem de lágrimas. Entretanto, não te convertas em tuba da aflição. Tumulto adia em nós a conexão necessária à providência divina. Ama e auxilia, sem alterar-te. A rosa acabará florescendo no espinheiral. As estrelas surgirão varando as trevas. Deus está agindo. Na construção da felicidade, onde a provação apareça, não te lamentes, nem reclames. Dá o teu toque de amor. E Deus fará o resto. Meimei. Um grande abraço a você e até domingo.